Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tipos de mecanismos de reação. Uma reação química, embora nós a representemos colocando todos os reagentes e produtos numa mesma equação, nem sempre acontece em uma única etapa. Quando nós pensamos em mecanismo de uma reação, nós estamos pensando em expressar todas as etapas pelas quais os reagentes e produtos dessa reação passam até que a reação se complete. No mecanismo de reação, nós representamos as reações por meio de reações elementares. Uma reação elementar é uma reação que expressa exatamente o que acontece quimicamente. Então, se nós usamos como exemplo a reação de 2 moléculas de ozônio para formar 3 moléculas de oxigênio, uma proposta de mecanismo para essa reação é uma reação que aconteça em uma única etapa, na qual uma molécula de ozônio interage com outra molécula de ozônio para formar 3 moléculas de oxigênio. Então, essa etapa significa um choque entre as 2 moléculas de ozônio, gerando as 3 moléculas de oxigênio. Essa proposta indica uma reação bimolecular, porque 2 moléculas estão interagindo no complexo ativado para reagir. Nós também podemos propor essa reação acontecendo de uma outra forma, com um outro mecanismo. Um mecanismo em 2 etapas, na qual a primeira etapa seja a reação de uma molécula de ozônio para formar uma molécula de oxigênio e o intermediário, que seria um átomo de oxigênio, uma reação unimolecular, que poderia ser desencadeada pela incidência de qualquer tipo de energia, luz, por exemplo. Esse intermediário oxigênio, numa segunda etapa, reagiria com outra molécula de ozônio para formar mais 2 moléculas de oxigênio. A primeira etapa, então, é uma reação unimolecular, porque uma única molécula está presente no complexo ativado, reage para formar os reagentes no complexo ativado. E a segunda etapa, uma reação bimolecular, na qual 2 espécies, o oxigênio, nosso intermediário, mais a molécula de ozônio, reagem no complexo ativado para formar os produtos. Como vocês podem ver, os 2 mecanismos de reação levam aos mesmos produtos. Eles saem de 2 moléculas de ozônio para chegar em 3 moléculas de oxigênio. E a forma que nós temos de saber se cada um desses mecanismos é plausível ou não é comparando com os resultados experimentais de cinética, por exemplo. Nós temos que ter em mente que todas as reações também acontecem no seu sentido reverso. Então, para o primeiro mecanismo, de uma única etapa, a minha reação bimolecular, no seu sentido reverso, vai ser uma reação trimolecular, na qual 3 moléculas de oxigênio reagem para formar 2 moléculas de ozônio. Essa reação trimolecular, ela não é impossível, mas ela é improvável. Por quê? Porque ela exige que 3 moléculas se encontrem num único choque, um choque ao mesmo tempo para reagir. Já o nosso segundo mecanismo, a primeira etapa é uma reação unimolecular, mas no seu sentido reverso é uma reação bimolecular do oxigênio com ou do O2 com o átomo de oxigênio para formar o ozônio. A segunda etapa é bimolecular, como nós vimos, e a reação reversa dessa etapa também é bimolecular, com as 2 moléculas de oxigênio reagindo para formar o átomo de oxigênio mais o ozônio. É importante nós termos em mente que quando nós representamos reações elementares, nós não usamos nem o indicativo de estado das espécies envolvidas, nem coeficientes estequiométricos. Sempre que uma espécie está presente mais de uma vez nessa etapa ou na reação elementar, ela é representada repetindo-se esse elemento e não colocando 2 na frente, por exemplo, aqui seria o 2 ozônio com 3 oxigênio. Não, nós representamos todas as espécies envolvidas uma a uma. As equações de velocidade de reações elementares podem ser determinadas diretamente a partir do número de espécies envolvidas na reação. Então, para o caso da equação de velocidade dessa primeira etapa 1, nós temos 2 moléculas de ozônio interagindo, então nós vamos ter uma reação de ordem 2 em relação ao ozônio. Para os outros mecanismos de reação, por exemplo, a etapa 1 da segunda proposta de mecanismo de reação, a nossa equação de velocidade vai ser de ordem 1, porque nós temos apenas uma espécie reagindo. Na segunda etapa, vai ser uma equação de ordem 2, uma reação de ordem 2, sendo ordem 1 em relação ao oxigênio e ordem 1 em relação ao ozônio.
Então, fica bem mais simples de nós interpretarmos as equações de velocidade a partir de reações elementares. É importante ter em mente que nós podemos propor vários mecanismos para uma mesma reação. Por mais que a lei de velocidade teórica calculada a partir desses mecanismos propostos esteja de acordo com uma lei de velocidade determinada experimentalmente, nós não podemos afirmar que esse é o mecanismo correto, só que ele é possível. Então, se nós tivermos resultados experimentais, a partir desses resultados experimentais, nós podemos propor um mecanismo, calcular uma lei de velocidade teórica e comprovar experimentalmente se a lei de velocidade teórica calculada é equivalente à lei de velocidade experimental obtida a partir dos nossos resultados experimentais. E como eu disse anteriormente, para uma lei de velocidade experimental, eu posso ter vários mecanismos propostos que cheguem a leis de velocidade teóricas que equivalem a essa lei experimental. Então, o que nós precisamos ter em mente é que o mecanismo proposto, se a sua lei de velocidade teórica não está de acordo com a lei experimental, esse mecanismo pode ser descartado. Mas, se a lei teórica obtida a partir das reações elementares descritas por esse mecanismo estiver de acordo com a lei de velocidade experimental, isso indica que esse mecanismo é possível, mas nós não podemos afirmar que esse é o único mecanismo ou que esse é um mecanismo de reação. Dessa forma, as informações cinéticas só podem apoiar o mecanismo proposto e não provar que é o mecanismo correto. E como nós propomos um mecanismo para uma determinada reação? A primeira coisa é escrever a lei de velocidade das equações elementares propostas para o mecanismo. Então, nós fazemos uma proposta de equações elementares, de reações elementares que descrevem aquele mecanismo, e nós temos que escrever as equações de velocidade para cada uma dessas etapas. Então, se eu estiver propondo uma equação de velocidade, ou uma reação elementar, na qual eu tenho um reagente dando produtos, a minha lei de velocidade vai ser V igual a constante de velocidade de A elevado a 1, uma reação unimolecular, portanto, uma equação de velocidade de ordem 1. Se eu tiver A mais B dando produtos, a minha equação de velocidade vai ser V igual a K vezes a concentração de A vezes a concentração de B. Essa é uma reação bimolecular, de ordem 1 em relação a cada um dos dois reagentes, ordem 2 total. Se eu tenho A mais A dando produtos, a minha equação de velocidade vai ser V igual a K, concentração de A ao quadrado, também é uma equação bimolecular, uma reação bimolecular, de ordem 2 em relação ao reagente A. Se eu tenho A mais B mais C dando produtos, V vai ser igual a K, A mais B mais C, é uma reação trimolecular de ordem 1 em relação a cada um dos reagentes. Se eu tenho A mais B dando produtos, a minha equação de velocidade vai ser K igual a ao quadrado vezes B, também é uma equação trimolecular, ordem 2 em relação a A, ordem 1 em relação a B, e se eu tenho A mais A dando produtos, essa reação vai ser V igual a K A ao cubo, terceira ordem em relação a A, trimolecular. Feito isso, a minha próxima etapa vai ser combinar as leis de velocidade de todas as etapas elementares propostas numa única lei de velocidade total e depois comparar esse resultado, comparar essa lei teórica com a lei de velocidade experimental. Vamos fazer isso para a reação de 2NO no estado gasoso mais oxigênio no estado gasoso, dando 2NO2 no estado gasoso. A primeira etapa, então, é escrever ou propor um mecanismo de reação. Antes disso, nós sabemos que a lei de velocidade experimental para essa reação foi definida como sendo a velocidade de formação de NO2 é igual a constante de velocidade vezes NO ao quadrado vezes a concentração de oxigênio. Vamos ter isso em mente, porque a gente vai precisar comparar o nosso resultado final com esse dado. Agora, o que nós precisamos fazer, então, é propor. Então, primeira coisa, escrever as leis de velocidade das equações elementares propostas no mecanismo. Se a gente tiver uma proposta de mecanismo que tem uma primeira etapa rápida, na qual eu tenho a reação de duas moléculas de NO mais NO, para formar N2O2. A equação de velocidade vai ser V1 igual a K1 vezes a concentração de NO ao quadrado. E a reação reversa também acontece, na qual eu tenho N2O2 se decompondo em NO mais NO, a equação de velocidade vai ser V1' igual a K1' N2O2. Nós, quando estamos escrevendo os mecanismos de reação, costumamos representar as equações, as velocidades das reações de ida e de volta com esse linha para a equação reversa, ou para a reação reversa. Então, é a primeira etapa, por isso V1 e K1, no sentido reverso, V1', K1'.
Essa etapa rápida é seguida por uma etapa lenta, na qual eu tenho a reação de oxigênio com esse intermediário N2O2, formando NO2 mais NO2, e a velocidade vai ser V2 igual a K2, concentração de NO2 vezes a concentração de O2. A reação no sentido reverso também acontece, NO2 mais NO2 reagem para formar N2O2 mais oxigênio, e a velocidade vai ser V2' igual a K2' vezes a concentração de NO2 ao quadrado. Nós sabemos que essa reação reversa da segunda etapa é muito lenta, portanto, nós podemos ignorá-la no nosso cálculo de lei de velocidade a partir dessas propostas de mecanismo. A próxima etapa, então, vai ser combinar as leis de velocidade numa lei de velocidade total. A nossa lei de velocidade experimental foi dada em função da velocidade de formação de NO2. Então, o que nós precisamos saber é quais as etapas envolvem a formação do produto. Nós temos a formação de NO2 somente na etapa 2, que é uma etapa lenta, portanto, a velocidade de formação de NO2 vai ser igual a 2 vezes a velocidade da etapa 2. 2 vezes porque nós temos 2 moléculas de NO2 sendo formadas. Substituindo pelo que a gente já deduziu ser a equação de velocidade, V2, a equação então fica a velocidade da formação de NO2 vai ser 2K2, concentração de N2O2, vezes a concentração de O2. Contudo, apareceu uma espécie nessa equação que é uma espécie intermediária. O N2O2 é um intermediário de reação. E a concentração desse intermediário nós não conseguimos medir, portanto, não pode aparecer na equação final de velocidade. O que nós temos que fazer? A gente precisa avaliar os intermediários. No caso, nós temos um único intermediário. E para fazer isso, nós podemos fazer isso usando duas formas. A primeira delas é a aproximação do estado estacionário ou então a condição de pré-equilíbrio. Na aproximação do estado estacionário, nós consideramos que a velocidade efetiva de formação do intermediário é zero. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é escrever a equação que envolva as velocidades das reações, ou de todas as reações que envolvem esse intermediário. A velocidade de formação desse intermediário, então, a velocidade da formação de N2O2, vai ser a velocidade da reação 1, V1, que eu tenho a formação de N2O2, menos V1', que eu tenho o consumo de N2O2, menos V2, que eu também tenho o consumo de N2O2. Substituindo, eu fico com velocidade de formação de N2O2 vai ser K1NO ao quadrado menos K1' N2O2 menos K2 N2O2 O2. Pela aproximação do estado estacionário, essa equação vai ser igual a zero, então eu tenho K1 concentração de NO ao quadrado menos K1' concentração de N2O2 menos K2 concentração de N2O2 vezes a concentração de O2 vai ser igual a zero. Isolando N2O2, eu vou ter que K1 concentração de NO ao quadrado sobre K1' mais K2 concentração de O2 vai ser igual a concentração de N2O2. Eu posso substituir isso, então, na equação que eu havia determinado anteriormente, eu vou ter que a velocidade de formação de NO2 vai ser igual a 2K2, K1 concentração de NO ao quadrado sobre K1' mais K2 concentração de O2 vezes a concentração de O2. Isso é a mesma coisa que escrever que a velocidade de formação de NO2 é igual a 2K2K1, concentração de NO ao quadrado, concentração de oxigênio sobre K1' mais K2, concentração de oxigênio. A próxima etapa é comparar isso com a velocidade experimental e nós vemos que essas equações não são iguais. E agora, isso significa que o nosso mecanismo proposto não está correto? Não, na verdade, temos algumas informações mais sobre essa reação que foram obtidas experimentalmente que nós podemos considerar. Nós sabemos que a etapa 2 é muito lenta, enquanto a primeira etapa é um equilíbrio muito rápido. O que significa isso? Significa que, se a etapa 1 é muito mais rápida que a etapa 2, a velocidade também do sentido reverso, ou seja, V1', vai ser muito maior que a velocidade da segunda etapa, V2. Substituindo, eu tenho que K1', a concentração de N2O2, vai ser muito maior do que K2, concentração de N2O2, vezes a concentração de O2. Isso significa dizer que
2 moléculas de ozônio dando 3 moléculas de oxigênio, nós sabemos que a lei de velocidade determinada experimentalmente, portanto proposta para essa reação, é V igual a K, concentração de ozônio ao quadrado sobre a concentração de oxigênio. O mecanismo proposto tem 2 etapas, no qual o primeiro é um equilíbrio de ozônio dando O2 mais O, e a segunda etapa O mais ozônio dando O2 mais O2. Dentre as observações experimentais que foram obtidas nos estudos cinéticos, observou-se que essa segunda etapa é a etapa mais lenta e que a reação no sentido reverso nessa segunda etapa é muito lenta, portanto ela pode ser ignorada no nosso cálculo da lei de velocidade teórica. A pergunta é: deduza a lei de velocidade decorrente desse mecanismo e confirme se ela concorda com a lei observada. Então, os dados estão aí, a primeira coisa que nós precisamos fazer é escrever as equações de velocidade das reações elementares propostas. As reações nos foram dadas, então a primeira etapa é ozônio dando O2 mais O. A equação de velocidade vai ser V1 igual a K1 vezes a concentração de ozônio. A reação reversa é O2 mais O dando ozônio, e a equação de velocidade vai ser V1' igual a K1', concentração de oxigênio vezes a concentração de O. A segunda etapa, eu tenho O mais ozônio dando O2 mais O2, V2 vai ser igual a K2, concentração de O vezes a concentração de ozônio, e a reação reversa, O2 mais O2, dando O mais ozônio, V2' igual a K2', concentração de oxigênio ao quadrado. Nós sabemos que essa primeira reação da segunda etapa é a etapa determinante de velocidade, a etapa mais lenta, e nós sabemos que a segunda é muito lenta e nós podemos desconsiderá-la. A próxima coisa que nós precisamos fazer, então, é combinar essas equações de velocidade. A pergunta foi feita com relação à velocidade da reação. Portanto, a velocidade da reação vai ser a somatória das velocidades da primeira etapa e da segunda etapa do mecanismo proposto. Então, V vai ser igual a V1 menos V1' mais V2. Substituindo, eu tenho que V vai ser K1 vezes a concentração de ozônio menos K1', concentração de O2 vezes a concentração de O, mais K2, concentração de O vezes a concentração de ozônio, e essa é a nossa equação 1. Nessa equação, aparece o intermediário oxigênio, que não pode aparecer na nossa equação de velocidade. Portanto, a nossa próxima etapa vai ser avaliar o intermediário, e nós podemos fazer isso usando a aproximação do estado estacionário, que considera que a velocidade de formação desse intermediário vai ser igual a zero. Então, a velocidade de formação de oxigênio vai ser, eu tenho oxigênio na primeira reação sendo formado, então vai ser V1. Eu tenho oxigênio sendo consumido na segunda reação, que é a reação reversa da primeira etapa, então menos V1', e tenho oxigênio sendo consumido na terceira reação, que é a segunda etapa, portanto, menos V2. Substituindo, sabendo que isso tem que ser igual a zero, zero vai ser igual a K1, concentração de ozônio, menos K1', concentração de O2 vezes a concentração de O, menos K2, concentração de O vezes a concentração de ozônio. K1' vai ser a concentração de O2 vezes a concentração de O, mais K2, concentração de O. Concentração de ozônio igual a K1, concentração de ozônio. Concentração de O, que multiplica K1', concentração de O2, mais K2, concentração de ozônio, vai ser igual a K1, concentração de ozônio, e a concentração da espécie intermediária O vai ser K1, concentração de ozônio, sobre K1', oxigênio, mais K2, ozônio. E essa é a nossa equação 2. Substituindo a equação 2 na equação 1, nós temos então que V vai ser igual a K1 vezes a concentração de ozônio, menos K1' vezes a concentração de oxigênio, vezes K1, concentração de ozônio, sobre K1' oxigênio, mais K2 ozônio, mais K2 ozônio, vezes K1 ozônio, sobre K1' vezes oxigênio, mais K2 ozônio. A velocidade vai ser, então, K1 ozônio, que multiplica K1' oxigênio, mais K2 ozônio, mais K1' K1, concentração de O2, concentração de ozônio, mais K2 K1, concentração de ozônio ao quadrado, sobre K1', concentração de oxigênio, mais K2, concentração de ozônio. Fazendo a distributiva, eu posso cancelar esse termo da equação com esse termo da equação,
E nós temos que a velocidade vai ser 2K1K2 vezes a concentração de ozônio ao quadrado sobre K1' concentração de oxigênio, mais K2 concentração de ozônio, e essa é a nossa equação 3. Ela ainda não é igual à nossa equação determinada experimentalmente. Mas nós sabemos que a etapa 2 é muito mais lenta que a etapa 1. Então, a velocidade da reação reversa da primeira etapa, V1', vai ser muito maior do que a velocidade da segunda etapa, V2. Então, K1' vezes concentração de O2 vezes a concentração de O vai ser muito maior do que K2 concentração de O vezes a concentração de ozônio. Então, K1' vezes a concentração de oxigênio vai ser muito maior do que K2 vezes a concentração de ozônio. Portanto, na equação 3, eu consigo desprezar o termo K2 ozônio do denominador. Por quê? Esse termo é desprezível em comparação ao valor de K1' vezes a concentração de oxigênio. E por isso eu chego na equação de velocidade V igual 2K1K2 vezes a concentração de ozônio ao quadrado sobre K1' concentração de oxigênio. Se nós considerarmos o termo constante dessa equação, que é 2K1K2 sobre K1' sendo igual a K, nós temos uma equação de velocidade idêntica à que foi determinada experimentalmente. Conseguimos, então, provar que o mecanismo proposto é possível e que a equação de velocidade derivada desse mecanismo é exatamente igual à lei de velocidade determinada experimentalmente. Quando estamos falando em mecanismos de reação, nós também precisamos pensar em outros tipos de reação, como reações em cadeia, por exemplo. Reações em cadeia são reações na qual o intermediário reativo reage para formar outro intermediário reativo, para formar outro intermediário reativo, e a reação segue dessa forma. Esse intermediário reativo é chamado de propagador. Essas reações muitas vezes acontecem em velocidades explosivas, e o intermediário reativo normalmente é muito reativo, muitas vezes sendo inclusive um radical. Nessa reação, por exemplo, de hidrogênio com bromo para formar 2HBr, nós podemos usá-la como exemplo para o que acontece em uma reação em cadeia. A primeira etapa é o que nós chamamos de iniciação, que é uma etapa na qual um dos reagentes, quando recebe incidência de energia de alguma forma, reage para formar os intermediários reativos, no caso, os radicais Br ponto. Esses radicais são muito reativos e, portanto, vem a etapa de propagação, na qual esses intermediários reagem para formar outros intermediários. Então, o Br reage com o hidrogênio para formar HBr mais H ponto. Esse H ponto também reage com o Br2 para formar o HBr e Br ponto, e assim a reação segue até a etapa de terminação, que é quando dois intermediários reativos se encontram para finalizar a reação. Então, se dois Br, nesse caso, se encontram, eles vão formar novamente o reagente Br2. Se um hidrogênio e um Br se encontram, eles vão formar o nosso produto HBr. A definição, a determinação da equação de velocidade para uma reação em cadeia acontece da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Só que nesses casos acabamos ficando com equações de velocidade bem mais complexas. Mas é importante nós sabermos que, se nós quisermos definir ou determinar qual vai ser a equação de velocidade, é só seguir as mesmas etapas que nós fizemos para os mecanismos propostos para os exemplos anteriores. No equilíbrio, nós já falamos disso em algumas das nossas aulas, mas vale nós lembrarmos que, quando nós temos uma reação em equilíbrio, as duas reações, ou seja, a reação nos dois sentidos acontece. Nós temos velocidade da reação para um sentido e a velocidade da reação para o outro sentido. Então, num equilíbrio de A mais B dando C mais D, a reação A mais B dando C mais D vai ter uma velocidade V1 igual a K1 concentração de A vezes a concentração de B, e a reação reversa, C mais D dando A mais B, vai ser V1' dando K1' vezes a concentração de C vezes a concentração de D. No equilíbrio, a velocidade das duas reações, nos dois sentidos, é a mesma. Por isso que a reação se mantém em equilíbrio. Então, K1 concentração de A vezes a concentração de B vai ser igual a K1' vezes a concentração de C vezes a concentração de D. E nós sabemos também que no equilíbrio, quando a gente determina a nossa constante de equilíbrio, que é a concentração dos produtos, concentração de C
vezes a concentração de D nesse caso, sobre a concentração dos reagentes, concentração de A vezes a concentração de B. Fazendo as devidas substituições, a gente chega que a constante de equilíbrio dessa reação vai ser a constante de velocidade no sentido direto sobre a constante de velocidade no sentido reverso dessa equação. A gente já usou isso em alguma aula anterior. Mas aqui fica evidente que quando nós temos uma constante de equilíbrio maior do que 1, a formação dos produtos, ou seja, a reação direta, é a reação favorecida. E quando o valor da constante de equilíbrio for menor do que 1, isso significa que a reação de formação de reagentes, ou seja, reação inversa, é a reação favorecida. Bem, por hoje era isso. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre efeito da temperatura e equação de Arrhenius. Até o próximo!